Bem-vindo, internauta, hoje aqui direto do Mineirão para fazer esse programa especial para vocês, o Super FC. Comigo aqui, Ricardo Plotec, editor adjunto de esportes. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Leandro? É uma honra estarmos aqui no novo Mineirão e vamos falar bastante desse primeiro jogo aqui no Mineirão. Também aqui comigo, o de sempre, Guilherme Guimarães, repórter do Super FC. Tudo bem, Guilherme? Olá, Leandro. Olá, amigo internauta. Mais uma vez é uma satisfação poder participar do Esporte.com e dessa vez, como você bem disse, especial, porque a gente está de volta à casa do futebol mineiro e é sempre bom ver o Mineirão e já estamos na expectativa para o jogo de domingo. Então, Ricardo, você que veio a primeira vez aqui hoje, o que você achou do estádio? Estádio muito bonito, né? Desde que o Mineirão tinha sido fechado, eu não tinha vindo nenhuma vez, porque a gente fica mais na redação, então não tem muita oportunidade de vir. Então, para mim, o impacto foi bem maior do que vocês que já vieram aqui durante a reforma e tal. E só tenho uma coisa a dizer, o estádio ficou maravilhoso, quer dizer, é outro estádio, e uma coisa que me chamou muita atenção, uma coisa realmente que chama atenção para quem conheceu o antigo Mineirão e está vindo aqui pela primeira vez, é a proximidade com que o espectador fica do campo. O campo ficou muito mais perto do espectador e, enfim, eu acho que o campo ficou muito bonito, o estádio está muito bonito, está muito bem tratado e esperemos que o clássico de domingo tenha um futebol à altura do Mineirão que realmente ficou muito bonito. E você, Guilherme, você que já veio aqui outras oportunidades? Eu já tinha vindo ao Mineirão, mas o contato que eu havia tido com o estádio não foi tão próximo, assim como bem disse o Plotec, do gramado, né, das arquibancadas. Hoje foi um dia realmente especial para mim também, que já frequentei tanto aí o Mineirão. Concordo com o Plotec, é um jogo de extrema importância para o futebol mineiro. Teremos aí nesse domingo o clássico entre Cruzeiro e Atlético e que tudo transcorra da melhor maneira possível, né? Tanto dentro como fora de campo. Dentro de campo a gente está vendo que o pessoal está trabalhando e a gente espera que tudo seja efetivo no domingo. Esse é o sentimento. E a gente já teve também a venda de ingressos para esse jogo, né, Plotec? Como é que aconteceu? O que você achou? Você que ficou nessa cobertura? Eu acho que a gente tem a lamentar, porque realmente a venda de ingressos não ficou à altura do espetáculo. Muitos atrasos, muitas filas, falta de informações. E o que a gente tem a lamentar é que esse jogo já está marcado há muito tempo, quer dizer. Então, dizer que o sistema não entrou no ar, dizer que... Claro, a gente sabe que essas coisas acontecem, né? Mas é imperdoável, quer dizer, não dá para um jogo que está marcado há 2, 3 meses e o povo ficar 4, 5 dias na fila, enfim. Mas são coisas que no Brasil a gente sabe que acontecem. E agora, o que me surpreende, quer dizer, é duro a gente falar isso, mas jamais vamos dizer para o torcedor não vir ao estádio, porque claro, isso não tem cabimento, quer dizer, o futebol é feito para a torcida. Mas se você vai a um restaurante, 1, 2, 3 vezes é maltratado, você vai a um shopping, 2, 3 vezes é maltratado, se a pessoa quer ficar 4, 5 dias na fila, ela tem livre-arbítrio de ficar na fila 4, 5 dias, dormindo, sendo maltratado. Agora, veja bem, é o que eu falei. Tomara que isso não se repita. Claro. E, enfim, agora, a gente sabe, muita gente para pouco ingresso. Então, isso realmente era passível de acontecer. Mas não na magnitude que foi. Quer dizer, foi muitos atrasos, houve muita falta de informação e tudo, mas eu acho que encerrada essa fase aí de ingressos, vamos esperar que o primeiro clássico, no primeiro jogo no Novo Mineirão, esteja à altura do estádio, que, como eu repito mais uma vez, ficou muito bonito. O Guilherme, ontem, internauta, ele passou o dia na fila de ingressos, né, Guilherme? Sim. Acordou às 4 horas da manhã, né, para ficar lá na fila da torcida do Cruzeiro. O Thiago Nogueira veio aqui para o Mineirão fazer também essa cobertura. É você que ficou dentro do problema. O que você achou? Então, vou fazer um resumo breve. Claro. Eu e o Thiago, a gente manteve contato o tempo inteiro, desde quando o motorista, né, do jornal me deixou lá na sede do Barro Preto, do Cruzeiro. Eu entrei na fila exatamente às 5 da manhã e comecei a fazer as minhas primeiras observações 20 minutos depois. Né? Muita gente chegando, eu era o último da fila nesse momento, né? Eu tinha chegado às 5 da manhã. E 20 minutos depois eu comecei a fazer um monte de observação. 34 pessoas já estavam depois de mim, 20 minutos depois que eu cheguei, para você ver a magnitude de como foi a questão do pessoal se dirigindo até a fila. Então eu fui fazendo, eu tenho detalhado isso num boletim que eu fiz, eu vou até transformar isso numa matéria depois, como se fosse um diário do que eu passei na fila. Realmente foram momentos muito complicados. Eu observei gente vendendo espaço na fila, que a gente até comentou, né, que infelizmente já virou tradicional aí, seja no futebol,
nas questões de saúde, em todas as outras filas espalhadas pelo país, porque infelizmente também o brasileiro gosta de fila. Tem uma fila, o brasileiro entra primeiro para depois perguntar o que está acontecendo. Essa cultura tem que mudar. E passei também por outras dificuldades, a questão de informação. Como eu estava no fim da fila e a fila estava praticamente se encontrando com o começo, faltavam informações chegavam totalmente distorcidas, muita gente falando que apenas 1.700 ingressos seriam vendidos. E naquele momento eu não estava como jornalista, eu me passei por um torcedor comum que estava ali na fila para tentar o seu ingresso. A sensação realmente é de totalmente falta de poder nenhum que o torcedor tem, de frustração, porque a expectativa de muitas pessoas que estavam ao meu lado eram gigantescas, e de se lamentar essa questão toda, que o Plotek já relatou muito bem, desrespeito com idosos, com grávidas, com mães. Foi lamentável. A gente tem que profissionalizar isso, né? E também deu problema na venda pela internet, né? A venda na internet atrasou muito também. Muitos não conseguiram efetuar essa compra, mas ainda existem ingressos, né? A gente está gravando agora sexta-feira pela manhã, ainda existem ingressos, né? E a gente espera que no decorrer do dia a gente tenha boas notícias em relação a isso. E lamentando também, né, obviamente, a ação dos vândalos lá na sede campestre do Cruzeiro. Claro. Bem lembrado. Né, porque é inaceitável e as informações que nós temos é que a revolta começou quando o presidente do Cruzeiro, Gilvan, disse que não iria dar ingresso para a torcida organizada. No que eu acho que ele está muito certo. Porque torcida organizada, qual o privilégio que a torcida organizada tem em relação ao torcedor? Não, nenhum. Exatamente, nenhum. Exatamente. Então você ficar alimentando esse tipo de... Inclusive, né, hoje nós estamos gravando aqui na sexta-feira, ontem, na quinta-feira, foram condenados aqueles assassinos da Galocura, tá certo? Que mataram aquele torcedor na saída do Chevrolet Hall. Então que isso sirva de exemplo para essas pessoas. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se o presidente do Cruzeiro sabe que vai informar a torcida que não vai haver ingresso para a torcida organizada, e não tem a sensibilidade ou um pouquinho de inteligência para pedir um reforço policial, aí também o presidente do Cruzeiro vai me desculpar. Claro. Porque se ele sabe que ele vai negar o ingresso para a torcida, ele sabe com quem ele está lidando e não tem um reforço, não pede um reforço policial, mais uma vez, não justifica a ação dos vândalos, tá certo? Agora, pelo amor de Deus, né, diretoria do Cruzeiro, vocês sabem que vocês vão negar ingresso, vocês sabem que vocês estão lidando com esse tipo de gente e não pede um reforço policial na sede do clube, aí realmente fica difícil. E o mais impressionante é que eu cheguei às 5 horas, como eu disse, né, já tudo estava quebrado, pelo menos na sede do Barro Preto, pichações em vidros, né, falando fora Gilvan, e o que chamou a atenção é a pichação no muro ao lado da loja, né, que está desativada, a antiga loja Cruzeiro Mania, que funcionava ali na esquina de Rua Araguari com Guajajaras, que estava justamente fazendo um pedido, Plotek, um pedido, na minha opinião, bem descarado mesmo e lamentável. Gilvan, aí xingou ele de filho da boa mãe, né? Ingresso para as organizadas. Isso é lamentável. Concordo com você, a torcida organizada, quando faz um espetáculo, né, bem feito, né, sem selvageria no estádio, realmente é bonita. Agora, por que esse torcedor merece ganhar um ingresso de graça e o torcedor comum, aquele trabalhador que não tem, às vezes, tempo para ir para a fila e mesmo assim se sacrifica, por que esse também não teria direito? Eu não estou dizendo nem que a torcida organizada, a minha questão é o seguinte, isso já vem de muitos anos, Sim, quer dizer, não é... Eu entendi seu comentário. Eu acho não que só aqui, né? Exatamente, em qualquer lugar do país. Eu acho que o presidente do Cruzeiro está absolutamente certo em acabar com essa mamata. Eu não estou dizendo... Eu acho que até a torcida organizada poderia ter facilidade para comprar os ingressos. Porque realmente eles dão apoio ao clube, eles estão sempre lá, eles vão em todos os jogos. Agora, de graça não, é o negócio. Você pode até ter um desconto, você pode ter uma forma de dividir, você pode ter alguma coisa, um subsídio do clube e tal. Agora, de graça, sem pegar fila, não. Aí não dá. Agora, repito mais uma vez, muito louvável a atitude do presidente do Cruzeiro em acabar com isso. Agora, não pedir um reforço policial, e lembrando que não houve só depredação, não. Houve furto, claro. Porque eles quebraram a loja lá na Rua das Canárias, e depois da loja quebrada eles saquearam, e o franqueado lá, o dono da loja, teve um prejuízo de quase 50 mil reais. Quem vai arcar com esse prejuízo? Então é a pergunta que fica. A pergunta que fica e a gente espera que o Cruzeiro nos responda, viu, Plotek? A gente já está pedindo aqui para a diretoria do Cruzeiro nos repassar essa informação. Só lembrando ao amigo internauta como vai funcionar a setorização dos ingressos aqui no estádio, o Jornal Tempo hoje trouxe uma arte muito bem elaborada pela equipe do Plotek para explicar isso. Primeiro você vai entrar no seu portão, seja A, E, F, B, C ou D. Claro, vai estar no seu ingresso. O bloco, provavelmente, o bloco azul, o bloco laranja, o bloco
amarelo, enfim, o bloco da sua cor, e a fila, e logo depois o assento, né? E isso é muito importante, né, Plotec, para tentar organizar um pouco o futebol aqui no Brasil, né? Eu acho que é o seguinte, a venda de ingressos já foi, enfim, não funcionou, isso é uma... Agora, a grande expectativa, e eu acho que isso é o mais importante, não só no Mineirão, como em todos os estádios que vão receber jogos da Copa do Mundo, que são os estádios com padrão FIFA. Não tem mais lugar sem assento, não tem mais torcida organizada em pé, não. As pessoas têm que ficar sentadas. Então, e esse para mim vai ser o grande teste. Eu quero ver se a Galo Loucura e a Máfia Azul vão ficar sentadinhas nas cadeiras para não atrapalhar quem está de trás. Até porque, se eles ficarem em pé, eles vão quebrar as cadeiras. Então, aquele movimento de pular, de ir para lá e para cá, acabou. Dá saudade do Mineirão com 90 mil pessoas, com bandeira, com pulando de torcida. Dá saudade, mas o futebol está mudando, a vida muda, sabe? Enfim. Hoje é um negócio de milhões. Exatamente. Então, não tem jeito, não tem jeito. É um novo conceito do futebol, então as pessoas têm que vir para cá sabendo... Primeiro, eu acho, como é o primeiro jogo, como mudou, inclusive a circulação de automóveis em torno do Mineirão e tudo mais. Foram mais de 40 anos as pessoas acostumadas a vir ao Mineirão e pararem no mesmo lugar e virem pelos mesmos locais. Então, o conselho que a gente dá é para que as pessoas cheguem com bastante antecedência. Quem não tiver ingresso, não adianta vir, porque provavelmente hoje os ingressos vão estar esgotados. Já foram vendidos 45 mil até o momento, né? Exatamente, exatamente. Então, chegar com antecedência e vir com tranquilidade, entrar no estádio com antecedência e tudo mais, enfim, sentar na sua cadeira para que a gente veja se esse esquema vai funcionar. Porque é uma cultura de 40, 50, 60 anos que vai ser testada num dia só. Problemas, claro, vão acontecer, isso não tem dúvida nenhuma. Mas que o torcedor venha para cá sabendo que não dá para ficar em pé, que acabou pular, para que tenha uma nova cultura de sentar na sua cadeira, porque do mesmo jeito que ele pagou e quer ver o jogo, quem está atrás também pagou. Sabe um detalhe que eu vou ficar bastante atento nesse domingo? O torcedor ele comprou o ingresso, mas ele não teve a possibilidade de escolher o assento dele aqui no estádio. Por problemas lá técnicos da Outplan, né, que foi a empresa escolhida para fazer essa comercialização dos bilhetes. Se o torcedor ele não teve essa condição, com certeza ele não virá sozinho. Muitos dos que compraram para outras pessoas. Então, se um ficou numa parte do estado, numa parte da setorização, e o outro ficou muito longe, eu quero ver como que isso vai funcionar. Se cobrarem os assentos, é isso que a gente vai até depois apurar direitinho aqui, fazer uma matéria lá para o Super FC, esse é o detalhe. Eu quero ver como que isso vai funcionar, porque eu acredito, porque no sócio torcedor do Cruzeiro não vai ter a marcação específica de lugar. Garantia do Marconi Barbosa em entrevista que fiz com ele no começo da semana. Isso aí já é oficial e eles não mudaram de opinião. Então, o sócio torcedor do Cruzeiro vai poder tem a setorização dele no estádio, ele vai poder escolher onde sentar. Só para o Marconi Barbosa, que é o diretor de marketing do Cruzeiro. Isso, bem lembrado. O detalhe agora é saber como que o torcedor, a gente está tratando por torcedor comum, né, esse que não é sócio torcedor do clube, como vai ser essa questão dele no estádio. Lembrando que o Cruzeiro tem quase 20 mil sócios. Esses 20 mil sócios provavelmente virão ao estádio e os atleticanos compraram todos os ingressos nas bilheterias, né? O Cruzeiro vendeu mais ou menos 7 mil ingressos, a Minas Arena com um pedaço também dela, né? O estádio vai estar lotado, isso não há dúvida. Agora, é o que eu estava dizendo, a lotação hoje em dia é completamente diferente da lotação de 5, 10, 15, 20 anos atrás. Uma lotação confortável, né? Exatamente. Porque você vai chegar, você tem corredores para acessar os seus assentos, você senta, quer dizer, tem uma largura mínima entre os assentos, quer dizer, então, embora o estádio vai estar lotado, o conforto vai ser muito maior. E isso, sem dúvida nenhuma, é um ganho para o torcedor. Agora, essa é a história da cultura, né? Eu lembro muito bem, por exemplo, que quando mudaram a entrada da porta dos ônibus em Belo Horizonte, né? Porque antigamente você entrava pela porta de trás e saía pela frente. Aí, obviamente, isso não funcionava. Porque... Aí eu lembro que na época eu estava no Dia da Tarde, trabalhava nas cidades, e eu fui fazer entrevistas. Então... Aí as pessoas não gostaram. Aí eu perguntava para elas, por que vocês não gostaram? Eu não gostei porque eu estou acostumado. Obviamente que é melhor você entrar por trás e descer pela frente, porque do jeito que era, porque parava todo mundo na frente. Então, assim, as pessoas não gostam porque estão acostumadas. Depois, quando vão vendo que aquilo é melhor, que aquilo tem uma... a tendência é melhorar. Mas, a princípio, é obviamente que, ainda mais essa história que você falou, você não pode comprar. Quando você vai num teatro, num cinema, no cinema nem tanto, mas no teatro você escolhe aonde você quer sentar. Então, as pessoas aqui não. Então, pode acontecer isso, de um pai vir com uma mãe. É desagradável? É desagradável. Agora, tudo bem, você vem com o seu filho ou com a sua esposa. Vamos sentar do lado e ninguém chegou. Agora, se a pessoa que chegar com o ingresso do lado, chegar e falar, olha, meu amigo, esse aqui é o ingresso, eu comprei aqui, eu vou sentar aqui,
a pessoa tem que levantar, porque senão vai... Se a pessoa que tem um lugar quiser criar um caso, ela vai ter toda a razão. Exatamente. São 400 pessoas que a Minas Arena está colocando à disposição do torcedor para resolver esse tipo de questão. Muita gente, né, Plotek e Guilherme, para tentar resolver um problema que até parece que é simples, mas não é. Exatamente. É a questão da cultura, né? Esperemos que saia tudo bem, mas, enfim, vamos ver e... Eu acho que a tendência, pelo que eu vi do estádio, pela estrutura, a tendência é... Até porque, quando uma pessoa, por exemplo, quem como eu, que não tinha vindo no Mineirão desde que o Mineirão fechou... E a maioria do torcedor está assim. Exatamente. Nessa só viu as imagens pela televisão. Quando você chega aqui e você tem o impacto de tudo isso aqui, da beleza, da sinalização, do zelo, você vê que foi feito com esmero, são materiais de primeira, tudo, a pessoa já fica, ela mesma fica desarmada de tentar, pô, fizeram um estádio desse aqui para nós e eu vou criar confusão, eu vou usufruir disso aqui. Então, isso também eu acho que vai ajudar muito. Quer dizer, a hora que a pessoa chega aqui dentro com impacto, ela vê que realmente, bom, agora eu tenho que me comportar porque agora a história é outra. E realmente dá um impacto muito grande, né, Plotek? Sem dúvida. Os telões, as cadeiras certinhas, os lugares corretos, esse cinza branco que eles colocaram nas cadeiras. O estádio está muito bonito. O estádio realmente está muito bonito. E eu tenho certeza que o impacto que o Plotek bem disse que o torcedor terá vai ser fundamental até mesmo para que o respeito com o ambiente, o respeito com o material, né, com o equipamento, o pessoal está gostando de usar muito essa palavra, respeito com o equipamento seja mantido e prosperado aí durante muito tempo. O detalhe é o seguinte, que o torcedor, além da boa impressão que vai ter com certeza com o novo Mineirão, que também há boas impressões também se tem até os fim dos 90 minutos de jogo, tanto no campo quanto fora, o atendimento, né, que vai ser dado com os restaurantes, lanchonetes, aqui dentro do estádio. Exatamente. E a própria, enfim, uma história que a gente tem muito em Belo Horizonte, espero que não se repita, enfim, até como um reflexo a questão de ônibus, depredação de ônibus, tudo mais, a polícia está atenta, a polícia diz que vai ficar atenta a isso, mas enfim, que o torcedor venha para cá para curtir o jogo. E enfim. para o torcedor, Plotek, que está se deslocando do centro da cidade ou de outras regiões de Belo Horizonte, nada mudou. Exatamente. Cruzeirense, Avenida Catalão e Dom Pedro II, atleticano pela Avenida Antônio Carlos. Exatamente. Isso não mudou. E aquele serviço de ônibus tradicional, que Se agora não me lembro mantém. de cabeça de onde sai, parece que o Cruzeiro sai, vai funcionar também, quer dizer, Vai a mesma coisa. Exatamente. E continua a mesma coisa. A torcida do Atlético entra pelo lado da Abrão Carão, onde sempre entrou em frente ao posto de gasolina, do lado do Mineirinho. Hoje é o Portão Norte. O Portão Norte, exatamente. E a torcida do Cruzeiro entra pelo antigo lado da Faculdade de Medicina da UFMG, Isso. onde havia a feira de automóveis da ADEM. Isso. Portão Sul. Exatamente. E não adianta querer passar, rodear para ver o Mineirão, porque a polícia vai isolar e que o atleticano que quiser passar para o outro lado, se quiser conhecer o Mineirão inteiro, ver o outro lado, que venha aqui no outro dia e tal, com calma e veja. Então é bom o torcedor saber isso e isso eu achei muito interessante manter esse aspecto. Exatamente, porque... Aí é a questão do costume que... Exatamente. Positivo, né? Questão positiva. Exatamente. E lembrando também que a circulação de automóveis mudou no Mineirão. Isso, mudou. Agora você só pode rodar de carro... Exatamente, você não consegue mais. Então também quem chegar de carro, que chegue antes, que veja e tal, porque senão, claro, vai haver esquema especial da BH Trans, não vai poder também estacionar o carro como antigamente, né? Nos arredores do Mineirão, as ruas todas vão estar sinalizadas. Então você que pode aí, que vir do próprio transporte público, use o transporte público, ou se vier de carro, vai ter que buscar ruas alternativas aqui na localidade do Mineirão, mas a gente já avisa, né, obviamente, que em frente ao Mineirão, né, perto da ala sul e da ala norte, não vai ter essa condição de... O que eu particularmente discordo um pouco. Acho que a gente podia ter tido uma estrutura melhor para acomodar essas pessoas que vêm de carro, porque vão falar assim, pode vir de transporte público, mas quantos ônibus virão para o Mineirão? Não são 62 mil pessoas que vão vir de transporte público. Lembrando que há o estacionamento do Mineirão, Sim. São 2.600 vagas. Que é pouco, quer dizer, não dá para todo mundo. Praticamente pela metade. E é um preço salgado, se não me engano, são 30 reais. Quer dizer, então não é todo mundo que tem condição de pagar 30 reais. Então, mais uma vez, que chegue cedo, que procure ruas mais afastadas e tal, enfim. Lembrando, né, o torcedor pode chegar aqui a partir das 2 horas da tarde. Exatamente, os portões serão abertos. Não adianta chegar, hein? O negócio é o seguinte, a gente sabe que o transporte público em Belo Horizonte é criticado e tudo. Ônibus vão ter ônibus especiais, pelo que eu fiquei sabendo. Esses ônibus também vão ter câmeras dentro dos próprios ônibus. Então você aí que já pensa em fazer bobagem, tentar surfar em ônibus, essas coisas que a gente sabe que existe, cuidado, porque senão você vai em cana. A polícia vai ter acesso ao seu rosto, a câmera é de grande
zoom, vai filmar seu rosto, e quando você descer no ponto aqui perto do Mineirão, você vai estar em cana, então é complicado. E outra coisa, e lembrando que dentro do Mineirão são 400 câmeras. Quer dizer, então o engraçadinho também que quiser fazer gracinha aqui dentro vai estar sendo filmado. E é o que eu disse, é outro conceito, é outro estádio, é outra proposta de futebol. Vai demorar para o torcedor acostumar? Vai. Vai dar saudade do Mineirão com 90 mil? Vai. Vai dar saudade de bandeira, de não sei o que. Vai. Mas a evolução da humanidade é essa. O futebol a gente, na década de 90, né, depois dos incidentes da Inglaterra, aconteceu mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo com o Brasil agora, em 2012 para 2013, né, Guilherme? Antigamente, os torcedores lá na Inglaterra eram muitos, o Wembley já comportou mais de 100 mil pessoas, um estádio que não cabia isso tudo já comportou mais de 100 mil pessoas. Hoje é um estádio fantástico, todo mundo sentadinho, bacana. O Breno Weiter, nosso repórter, esteve lá na cobertura dos Jogos Olímpicos. É diferente. Eu já estive no Mineirão com 95 mil pessoas. 95, 98 mil pessoas. Semifinal de Atlético e Corinthians de 94. 94. E, se não me engano... 99, no campeonato de 99 ou 94? Não, 94, semifinal de 94. Foi a primeira vez que eu vi no Mineirão. Enfim, completamente diferente. Quer dizer, você é tratado que nem gado na porta do estádio. Quer dizer, qualquer correria que desce... Exatamente, você tinha que chegar com 8 horas de antecedência e tal. Claro, depois que você estava no estádio e via aquilo, todo mundo pulando e gritando, é muito bonito, mas para entrar no estádio, quer dizer, era inadmissível. Então, esse conforto o torcedor vai ter. Você perde de um lado e ganha de outro. Eu prefiro do jeito que está hoje. Você ser tratado como gente. Acho que todos nós, né? Assim é o desejo e assim a gente espera. Lembrando que a gente está aqui numa área de conveniência, né, entre os camarotes da Minas Arena. Eu estou contando aqui mais ou menos 6, 7, 8, pelo menos umas 10 câmeras rodeando a gente aqui, né? Exatamente. Impressionante. Exatamente. Enfim, então, é o que eu disse, é um outro conceito. Quer dizer, quem sair da linha realmente tem tudo para ser pego e retirado do estádio, eu não sei qual é o procedimento, né? Mas deveria ser esse. Quer dizer, saiu da linha, vai para fora, perde o ingresso e não vê o jogo. Que aí o cara aprende. O Mineirão a gente já ressaltou aqui várias vezes, está muito bonito, né? O espetáculo também do jogo vai ser muito bonito. Hoje a gente estava acompanhando aqui os testes de luz e de som. Realmente tem tudo para ser um grande espetáculo. Os telões são espetaculares. Os telões, a resolução das telas, né, de LED também são bem bacanas. O torcedor vai ter um ambiente fantástico e que todo o serviço prestado ao torcedor também esteja em alto nível, assim como está o estádio. É impossível deixar de ressaltar o quanto ficou bonito o Mineirão para quem praticamente nasceu acompanhando futebol. Eu sempre falo, meu pai trabalha com futebol há muito tempo, eu cresci acompanhando futebol, já vi o Mineirão passar por várias etapas e eu estou maravilhado com isso tudo. Seu pai era um grande dirigente do Mamoré, de Patos, né? Meu pai já trabalhou em diversos clubes do interior aí, e eu acompanhando de longe, né, porque não podia ir com ele, mas sempre aí atento. Então você é o outro torcedor do Mamoré, porque o outro que eu conheço é o Marcelo Gomes, da CBN de São Paulo, que estudou comigo e disse que torce pro Mamoré. Então você é o outro torcedor do Mamoré. Tenho muito respeito pelo Mamoré, justamente porque meu pai trabalhou lá, ainda converso com algumas pessoas, sempre que preciso de alguns detalhes. O Cruzeiro jogou lá, conversei com o presidente Beto Ribeiro, me tratou muito bem. Então eu gosto bastante do Mamoré, uma equipe que eu criei carinho justamente pro meu pai. Eu tô brincando, mas eu também tenho o maior respeito pelo Mamoré, assim como pelo RT. Patos de Minas é uma cidade muito próspera. E o Mamoré hoje tem um estádio que muito time de primeira de Série A não tem. Não, muito impressionante a Arena Kickball. Muito bonito, muito bonito. O Guilherme não gosta que eu fico falando do nome do estádio, porque ele tem um respeito pessoal para a pessoa que dá o nome ao estádio, né? Mas falando um pouco da estrutura do estádio hoje, a gente já falou, são 2.600 vagas, 2 telões gigantes, são 98 metros quadrados de LED, são 62 mil lugares, é um pouco mais do que isso. O Vitor da Minas Arena 62, me informou, 190. mas 190. Ele tá dando um joia ali, obrigado. O Vitor tá aqui acompanhando a gente. Os camarotes tem diversas modalidades, né? A Minas Arena vende esses camarotes via internet também para as empresas que querem também participar da festa do futebol aqui no Mineirão, né? Mas falando agora um pouco mais do clássico. Bola rolando, gramado aqui verdinho atrás da gente. O Mineirão vai ter aquela rede quadrada, né, que a gente está acostumado a ver na Europa. Plotec, Diego Souza está fora do clássico. Eu ia fazer essa pergunta pro Guilherme, porque ele já acompanhou isso desde o início da semana.
Mas você, o que você acha do Diego Souza fora desse clássico, sendo que ele hoje seria a peça-chave desse time? Não, é um desfalque seríssimo, não há dúvida, né? Porque até prova o contrário, é a maior contratação do Cruzeiro, né? Enfim, ele foi muito bem no Palmeiras, não tão bem no Vasco, não jogou nada no Atlético, então ele, assim, se for o Diego Souza do Palmeiras é um grande desfalque, se for o Diego Souza do Atlético, já não sei. E, enfim, agora, uma coisa é óbvia, né? O Atlético é favorito pro Clássico. O Atlético é um time pronto, o Atlético foi vice-campeão brasileiro, o Atlético vai jogar completo, o Cruzeiro é um time completamente reformulado. Então, se você for analisar como terminou a temporada passada, o Atlético é franco favorito ao Clássico. Agora, como diria o outro, Clássico é Clássico e vice-versa. Geralmente, no Clássico, o time que está melhor, às vezes... né? Dá uma rateada. Exatamente. Então, não há prognóstico. Agora, se você for analisar friamente, hoje, futebolisticamente falando, o Atlético é franco favorito ao jogo. É o que eu acho. E são diversos fatores que levam a gente que trabalha com futebol a poder afirmar isso categoricamente. Você disse bem aí, o Atlético manteve a base do seu time, trocou poucas peças, trouxe alguns jogadores que vão acrescentar ainda mais no elenco, fazer sombra aos titulares do Atlético. O próprio Jô, atacante, já ressaltou isso com a chegada do Alexandre. O Tardelli, é o que tudo indica, realmente estará em Belo Horizonte, será o novo reforço do Atlético. É mais um jogador para fazer ali o seu papel de franco atirador, né, e deixar o Jô um pouco mais com a pulga atrás da orelha, porque o Tardelli tem sim condição de ser titular. A gente ainda não sabe como é que está o jogador tecnicamente, porque o futebol do Catar é uma coisa, o futebol brasileiro é outra. Mas é um jogador que já é identificado com o Atlético e só de ter isso, né, de já ter essa identificação e o torcedor clamar por ele, já é um diferencial e um combustível a mais para o jogador dar certo. Mas eu não sei se vocês concordam comigo, o Cruzeiro sentiu muito mais a falta do Mineirão do que o Atlético. O Atlético parece que se encontrou na Arena Independência. Plotec, você concorda eu com acho, isso? Eu acho o seguinte, eu acho que o Atlético ele foi bem na Independência. Não pelo fator... Eu acho que o Atlético acertou um time dentro de campo. Quer dizer, eu acho que se fosse aqui, se fosse na Arena do Jacaré, se fosse em qualquer outro lugar, no Alçapão do Bonfim, o Atlético jogaria bem. Porque o Atlético acertou um time e, tecnicamente, achou o time. Quer dizer, as peças encaixaram e tudo mais. Eu acho que o Mineirão faz mais falta para o Atlético do que para o Cruzeiro, por um simples motivo. A torcida do Atlético é mais efetiva. Quer dizer, agora, tirando a questão futebolística, é uma coisa que... Eu não sou de Belo Horizonte, moro aqui há 20 anos, então, assim, eu posso falar com isenção de Atlético e Cruzeiro. A torcida do Atlético ela é mais efetiva e quando ela quer empurrar, ela empurra. Então eu acho que em termos de torcida, eu acho que se o Atlético tivesse, por exemplo, se o Atlético tivesse o Mineirão no passado, seria difícil tirar o título do Atlético. Por causa disso. Eu não estou dizendo que a torcida do Cruzeiro não venha ao estádio e tal, mas a torcida do Cruzeiro é aquela torcida que a gente diz assim, só vai na boa. Você entendeu? Por exemplo, o Atlético na campanha que fez o ano passado, daria 64 mil pessoas aqui todo jogo. 62 no caso, né? Que é a lotação. Então isso você não tem a dúvida. Então eu acho que nesse sentido... Fora financeiramente o quão seria importante para o clube. Exatamente. Mas é óbvio que jogar no Mineirão, até questão de deslocamento, Sete Lagoas, a gente já viu o time chegar atrasado em Sete Lagoas porque teve acidente na estrada e aí o time chegou atrasado para jogar e tal. Então, sabe, aqui do lado, os CTs dos clubes são aqui do lado, os jogadores deixam o carro lá, de ônibus, 10 minutos. Os próprios jornalistas, a gente perdia uma hora, 2 horas, né? A gente, ociosas que tínhamos, porque 1 hora para ir a Sete Lagoas e 1 hora para voltar. Isso porque a gente ia antes, né? Bem antes. Então, assim, eu acho que quanto a isso, os dois times sentiram falta. Agora, eu acho que a torcida do Atlético faz mais diferença. Por isso que, nesse sentido, eu acho que fez mais falta ao Atlético do que ao Cruzeiro. Eu falei que o Cruzeiro sentiu mais falta, porque o Cruzeiro teve um problema... Ele teve, ano passado, um problema muito maior do que o Atlético. No retrasado também, em 2011, isso foi muito nítido no Cruzeiro. Mas engraçado, eu concordo muito com você quando você fala que dificilmente o Atlético perdia o título brasileiro se estivesse jogando no Mineirão. Porque eu também acho isso. O pessoal, o torcedor atleticano, ele acredita, talvez, que uma das forças do Atlético seja a independência. Eu já não acho, eu concordo com você nesse aspecto. Acho que a torcida do Atlético faria muita diferença aqui no Mineirão. A questão do Atlético com o Mineirão é uma questão, aí é aquela outra história, né? Burocrática. Exatamente, que é a história do Calil, com a Minas Arena, que não assinar e tal. Eu tenho uma opinião muito particular. Eu sempre acho que o Mineirão não existe sem o Atlético. Até por isso que eu acabei de falar. Né? Essa questão da torcida do Atlético vir, ser mais efetiva e tudo mais, quer dizer, então eles vão ter que chegar num acordo.
Porque o Mineirão não existe sem o Atlético. São as partes que se completam, né? Exatamente. Cruzeiro, Atlético, Exatamente. Mineirão, Exatamente. Atlético. Então, se o Cruzeiro chegou a um acordo com o Atlético, eu acho que o Atlético tem que chegar a um acordo com a Minas Arena também para jogar. Agora, o Calil, ele tem aquele jeito explosivo dele, mas ele é um cara que eu admiro as posições dele e eu acho que, nesse caso, ele está absolutamente certo. Quer dizer, ele tem que vir jogar aqui no Mineirão se for vantajoso para o Atlético. Claro. Isso aqui é feito para os clubes de futebol. Isso aqui foi construído com dinheiro público. Entendeu? A reforma aqui foi feita com dinheiro público. A maioria é dinheiro público. Então, se a Minas Arena não chegar a um acordo com o Atlético, eu acho que é azar da Minas Arena. Porque a Minas Arena perde muito mais sem o Atlético do que o Atlético sem a Minas Arena. Então eu acho que vão chegar a um acordo porque é interessante para os dois. Claro, agora, lógico. eu acho que o Calil está certo em bater o pé. E precisa mesmo chegar a um acordo, o Mineirão Não, sente vai muita chegar, falta do não é que Atlético. precisa, vai chegar. O Porque quanto eles não antes, são- né? Exatamente, o quanto antes. Porque o Atlético não vai, por exemplo, imagina o Atlético começa em bala na Libertadores, por exemplo. Passa para a segunda fase, primeiro jogo da oitavas. Aí vai jogar para 20 mil pessoas, 18 Não, mil e o pessoas, que é podendo jogar para revoltante 60. é que o Atlético enfrenta o São Paulo na Pois é. rodada de estreia. Já poderia estar aqui. Já poderia estar aqui. Já poderia estar aqui. Aqui já teria 62 mil pessoas. Agora, Aí essas tem a questões questão contra- do campo também, falando Sim, um pouco, sim. adiantando a questão de Libertadores. O Atlético hoje tem um acordo para jogar no Independência, o estádio que já está Lembrando que se o Atlético passar para ele, se não me engano, a partir da semifinal, são estádios para mais de 40 mil Sim. pessoas. Então ele é não vai obrigado poder a jogar. sair do Independência. Exatamente. Então, Aí assim, aquela questão de adaptação, readaptação e tudo é o que pode eu ser um disse. fator negativo. Eles vão chegar a um acordo porque é bom para os dois, sem dúvida nenhuma. Agora, isso envolve muito dinheiro, questões contratuais, então a gente não sabe quais são as filigranas dos contratos e tudo mais. Então é muito difícil a gente opinar a esse respeito. O que a gente vê de fora é isso, quer dizer, o Atlético tem que vir para o Mineirão e a Minas Arena precisa do Atlético. Agora, se vai vir, se vai ter bar, se não vai ter bar, se vai ser só isso, só... A gente não sabe porque isso envolve muito dinheiro, muitas questões contratuais, a gente não é advogado, não pode analisar. Agora, que não dá para o Atlético ficar jogando no Independência para 20 mil pessoas, quando pode jogar aqui para 62. Isso é E isso é deixar de óbvio. lado também essa questão de rivalidade, né? A Independência é do Atlético, o Mineirão é do Cruzeiro. Obviamente, o Cruzeiro já tem o acerto o com a torcedor Minas ele vai Arena. fazer isso. Sim. Eu digo que isso não pode também passar Claro, por isso, claro. porque os próprios dirigentes às vezes alimentam Exatamente. essa questão Isso perante pra o mim tem torcedor e isso fica complicado. Aí cada um assimila da forma que quer. O torcedor a gente sabe que é muito mais paixão, muito mais passional do que racional. Então o detalhe é que os dirigentes também passem uma imagem para que depois não fique difícil de contorná-la. A gente já viu que isso é muito complicado. Não, isso para mim tem um nome muito claro, isso é provincianismo. É o que eu digo. Como enfim, não torço nem para Cruzeiro nem para Atlético, então eu fico muito à vontade para falar. Quer dizer, eu acho que dentro do campo tem que haver rivalidade, o torcedor, no bar, tudo bem. Mas os dirigentes podiam muito bem sentar E e conversar. chegar. Exatamente. Você lembra na época da Independência, quando o Atlético assinou com a Independência, deu uma rasteira no Cruzeiro, deu uma rasteira no América e tal. Não é assim, vamos barrar, não vamos ver. Depois, quando foram ver os contratos, viram que tudo tinha embasamento legal, que não tinha problema nenhum, que o Atlético vai jogar no Independência, o Independência não deixou ser De ser do de ser do América. América. O Cruzeiro, se quisesse ter jogado no Independência, teria jogado, teria feito um acordo desse como o Atlético, entendeu? Então, tudo é questão de sentar e eu acho que nessa hora, sabe o que acontece? Um quer falar aqui, o outro quer falar de lá, e informações... É muita gente querendo contrárias, aparecer, tá? né, Ricardo? Exatamente, é muita gente querendo aparecer. Concordo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o Atlético vai chegar a um acordo com o Minas Arena. Esperemos que seja o mais breve possível, porque é o que eu digo, o Mineirão não vive sem o Atlético, sem o Cruzeiro, e a Minas Arena não pode abrir mão da torcida do eu Atlético. espero que essa abertura no domingo seja melhor do que aconteceu na Arena Grêmio. A Sim, gente isso é. viu na quarta-feira o que aconteceu com a Arena naquela questão da avalanche, do alambrado se romper. Exatamente. O que aconteceu no Castelão também, público de 10 mil pessoas, com uma reabertura no estádio daquele patamar, também não faz sentido. Já houve boicote, a Claro, situação aqui é diferente, pois é, mas né? isso não importa. Eu espero que aqui aconteça uma festa bonita, o estádio dividido ao meio. Possivelmente será a última vez que veremos 50%, né? Possivelmente, eu espero que eu esteja errado, mas 50 Cruzeiro, 50 Atlético, possivelmente será a última vez. Mas isso. Essa questão é o que a gente volta a falar, a gente começou a falar, problemas vão acontecer, é óbvio, porque é o primeiro jogo, são coisas que por mais que você planeje, elas não acontecem, as pessoas não estão acostumadas com o estádio, então esse tipo de problema vai haver. Claro. Agora, o que aconteceu na Arena Grêmio foi uma coisa completamente diferente. É a velha história, quer dizer, nós estamos saindo essa semana de uma tragédia horrorosa que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque aquela história, não, deixa para depois, para quê? Vamos ver, para fazer média com torcida. A história da Arena Grêmio é o seguinte, a primeira vez que houve a vistoria lá,
o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar falou assim, não pode ter essa avalanche aqui. Aí a diretoria do Grêmio, não, vamos ver como é que não é. Vamos fazer uma média geral. Vamos fazer uma média com o pessoal e tal. Aí a Brigada Militar, que eles chamam lá, que é a Polícia Militar, não, tá bom, então vamos ver, fazer um primeiro teste. Na primeira vez que teve lá, caiu o negócio, por sorte não morreu ninguém, não machucou ninguém. Então, é a velha história, é a questão do Brasil. É o novo não, deixa futebol. pra depois, não vai acontecer, tal. Pelo que eu estou vendo aqui no Mineirão, não tem nada de improviso. Não. As autoridades mineiras, até por esses exemplos que a gente já teve essa semana, sabe, não dá para deixar para depois, não dá para dar jeitinho, não dá para botar o material mais barato. Não dá. Tem que assumir responsabilidade. Tem que fazer a coisa como tem que ser feita. Se não tem que liberar, não libera. Se vai dar prejuízo, o problema é de quem vai ter prejuízo. Por que não pensou isso antes? Então, o Mineirão tá tudo liberado, tá bonito, tá maravilhoso e tal. Então, claro que não vai acontecer aqui o que aconteceu na Arena Grêmio, não vai. Estou dizendo o seguinte, vão haver problemas pontuais, essas coisas de entrada aqui, entrada ali e tal. Mas se está tudo liberado, se deram laudo, se fez vistoria, está tranquilo. Ok. Beleza. Não, e o que vale ressaltar, quando a gente chegou, preparando os equipamentos aqui para gravação, o pessoal do GAT estava aqui observando, vários policiais. Muita gente. Ontem também já vieram. Acompanhando, né? A gente já até brinquei, nossa, se juntar todos os policiais que estão aqui dentro, vai encher metade do estádio. Então, que realmente o trabalho deles seja efetivo. Não vamos também comentar nada antes da hora, não queremos que nada de ruim aconteça. E a gente está com a expectativa das melhores possíveis para domingo, já falei isso aqui, tanto para o futebol, que vai ser realizado dentro de campo, tanto para o torcedor que vem acompanhar, que vai estar nas arquibancadas. Então o sentimento é aquele que eu já disse e repito, e também estou na expectativa, é o melhor possível. Só voltando um pouquinho ao futebol, né? A gente falou um pouco do Atlético, o Atlético é um time pronto, é favorito, isso não há dúvida. Até pelo histórico do ano passado. Agora, o Cruzeiro, eu vejo o Cruzeiro para esse ano também com muitas possibilidades. Por um motivo muito simples, chamado Marcelo Oliveira, que eu acho que é um técnico, é um excelente técnico, foi injustiçado no Atlético, quando salvou o Atlético. Podia ter continuado. Quer dizer, gostaria de ter continuado, eu acho que ele fez certo em não continuar, porque ele já estava num patamar que ele teria que ter assumido o time principal, e o Calil não quis, quer dizer, queria voltar com ele para a base, ele saiu do Atlético, provou que é um grande técnico, fez um grande trabalho no Curitiba, falou, não ganhou nada, chegou a 2 finais do Copa do Brasil, não ganhou. Não ganhar a final é uma circunstância, quer dizer, ele bateu o recorde brasileiro de vitórias consecutivas, não sei se é brasileiro ou mundial, se não me engano. Mundial. Mundial. Não, foram 35 sem perder e 27 O vitórias. recorde era do Palmeiras. Enfim, mas ele fez um grande trabalho no Curitiba. No Vasco não deu para trabalhar, porque como é que você vai trabalhar com gente que está 3 meses sem receber? Quer dizer, é impossível. Não, é impossível, não tem jeito. Então, quer dizer, eu acredito muito no trabalho do Marcelo Oliveira e torço para que dê certo. Então, é um time em formação, vai dificultar um pouquinho para ele e tal. Eu acho que contratou alguns jogadores que eu não contrataria, quer dizer, eu acho que posso queimar a língua, né? É muito fácil falar depois. Então, acho que a Ananias não acrescenta nada ao Cruzeiro. Eu acho que alguns jogadores que vieram, sabe, não tem... O Nerley, que era reserva no Criciúma. Enfim, né, para formar grupo, pode ser e tal. Acho que podia ter pegado, em vez de contratar 5 desses meia boca aí, pegar e contratar um Bambambam e tal, enfim. Então, agora, pelo Marcelo Oliveira, eu acredito muito no Cruzeiro. E o detalhe também, a gente falou do Atlético, né, que já tem o time montado e tudo. O Cruzeiro trouxe boas peças, mudou a política de contratação, que foi horrorosa de 2011 para 2012, onde o clube trouxe aí jogadores que sequer eram conhecidos. Eles erraram muito. Erraram feio. Erraram muito. Esse ano, que o presidente já estava assimilado, né, com o seu cargo, já estava com a terra mais firme ali para pisar, ele mudou essa política, conseguiu, segundo o próprio Giovanni de Pinho Tavares, sanear as dívidas do clube, está tudo tranquilo lá, segundo de acordo, mais uma vez, ressaltando aqui com o presidente do Cruzeiro. Então, a temporada de 2013, ela tem tudo para ser muito melhor para o Cruzeiro do que foi 2012. E a gente espera que isso aconteça, porque o Atlético a gente sabe que está forte. Está montado. É um time que vai disputar um dos grandes campeonatos aí do futebol mundial. E o Cruzeiro está tentando se reerguer. E eu acho que isso é até uma vantagem, sabia? Aconteça. O Cruzeiro não, claro, não está na Libertadores, é óbvio que todo mundo gostaria de estar. Mas para o Cruzeiro, agora que está fazendo uma reformulação no plantel, que tem um time novo, o Cruzeiro do meio para frente
é novo, é um time completamente diferente. E além disso que o Guilherme falou, quer dizer, além do Cruzeiro ter contratado mal, tinha alguns jogadores que estavam sem a mínima vontade de jogar no Cruzeiro. Exatamente. O Montijo, com todo o respeito que eu tenho ao Montijo, quer dizer, ele cansou de mostrar que, desde aquela proposta que ele teve para ir para o Corinthians, que se ele tivesse ido para o Corinthians, ele teria sido campeão da Libertadores, ele ia ganhar o triplo do que ele ganhou, e o Cruzeiro não liberou o jogador, quer dizer, não adianta, como é que você vai ficar com um profissional que não quer ficar? Exatamente. Então, depois daquela proposta para o Corinthians, ele não jogou mais nada no Cruzeiro. O Wellington Paulista E o Cruzeiro perdeu dinheiro. Exatamente. Apesar de ter vendido muito bem para o Santos, mas perdeu talvez dinheiro. eu acho que eu entendo talvez o Dr. Gilvan pelo seguinte, você acaba de tomar posse, aí uma semana depois você vende o principal ídolo do Cruzeiro, quer dizer, ia ficar muito mal para ele. Ia sim. Então, eu E é uma entendo diferença ele, mas... até na mentalidade também, né? Exatamente, então a gente entende por um lado. Agora o jogador ficou sem vontade, nunca mais... Depois daquele episódio, o Montijo não jogou nada no Cruzeiro, nada. O Wellington Paulista não aguentava mais jogar no Cruzeiro, você vê que o cara entrava ali, sabe? Então assim, além do Cruzeiro ter contratado mal, alguns jogadores que estavam no Cruzeiro, que deveriam dar resposta, não jogaram absolutamente nada. E isso também contribuiu para que o Cruzeiro tivesse a campanha que embora tenha sido aquém do que o Cruzeiro está acostumado, em momento nenhum o Cruzeiro correu o risco de cair como caiu no ano retrasado. Claro. Quer dizer, o Cruzeiro acabou o campeonato em 9º lugar, se não me engano. Quer dizer o que foi um lucro. Pro time que tinha foi um lucro. Então acho que também não foi tão mal assim, né? Quer dizer, para uma transição política que foi complicada no Cruzeiro, depois de 20 anos da era Perrella, você pega uma pessoa ali que não estava tão afeita ao futebol, é difícil, dívida, enfim, da própria questão política da formação da diretoria do Cruzeiro. Toda essa turbulência de torcedor que a gente está acompanhando nos últimos dias. Exatamente. Então eu acho que o horizonte do Cruzeiro é bem melhor do que foi nos últimos 2 anos, embora o Atlético, mais uma vez, é o que eu digo, o Atlético está pronto, é candidato a Libertadores, é candidato a Brasileiro, é favorito no Campeonato Mineiro. O Atlético é o favorito do Campeonato Mineiro, não dá para você falar que não. Então, mas eu acredito no Cruzeiro sim. Não no mesmo patamar do Atlético, mas por ter um técnico como o Marcelo Oliveira, que é um cara trabalhador, um cara honesto, uma pessoa, como ser humano, ele é muito legal, é um cara de bom trato, trata todo mundo bem, não tem máscara, não tem nada e tal. E pela então, mudança de panorama do time isso só ajuda. também. E essa história dele ter feito a carreira dele no Atlético a vida inteira. São bobagem. Mais uma vez eu volto que esse é um provincianismo que não tem como, né, enfim. Isso é uma bobagem mesmo. Eu queria ressaltar realmente mais uma vez, hoje eu estou ressaltando muito, né? Hoje você está ressaltando assim, o tempo todo. Muito. É que o espetáculo de domingo seja realmente muito bacana. Eu assumo, né? Eu fui criado no Mineirão, no futebol, estou muito emocionado de estar aqui. Domingo estaremos novamente, pela primeira vez vou trabalhar no Mineirão como jornalista, isso também já me deixa bastante animado. E no novo Mineirão. Meus parabéns. A gente vai fazer um belo trabalho. Novo, né? Nada como ser novo. E convidar, né, o torcedor, a gente ainda não está acabando o programa, mas o Super FC, o Jornal Tempo, também o Super Notícia, vai fazer uma cobertura especial, como faz diariamente. Espero que quem não seja assinante do Jornal Tempo, corra a banca, vai e compra, o Super Notícia a mesma coisa, e acessa o Super FC, porque é de graça e o conteúdo é de extrema qualidade. Tô certo? Lógico, está certo. Eu também reitero as palavras aqui do Guilherme e, mais uma vez, conclamando o torcedor que venha com calma, né? Que venha, munido da vontade de apenas torcer e tal, e deixe para lá essas questões de briga e tal, porque é o que eu disse, quer dizer, a hora que você entra aqui dentro e vê um estádio desse, não tem como você vir para cá para arrumar a confusão. Quer dizer, é um novo conceito e espero que o que foi feito no Mineirão transborde para o lado de fora e que o transporte melhore, que, enfim, que uma série de fatores que também fazem parte do futebol, não só o estádio em si, melhorem para que estejam à altura do Mineirão, que realmente ficou muito bonito. Que beleza, hein? Rapaz ali, ó, ajeitando o cabelo. Lembrando que o Mineirão ainda está sendo operado, ainda está tendo alguns ajustes aqui para o Clássico, e por isso acontecem essas coisas mesmo, viu, internauta? Bom, o Guilherme falou que o programa não estava encerrando, mas ele estava errado. Estamos encerrando o programa assim, nosso tempo já estourou. Gostaria de agradecer aqui a presença do Ricardo Plotec. Muito obrigado, Ricardo. Eu é que agradeço, né, o convite de vocês para participar e querer lembrando ao internauta, ao leitor, enfim, dos nossos produtos, que toda a equipe de esportes do Super FC, do Tempo, enfim, vamos estar trabalhando domingo para levar todas as informações e todas as nuances desse dia histórico para o futebol mineiro e para o futebol brasileiro também, porque o Mineirão, além de ser o maior palco do futebol mineiro, é um dos maiores palcos do futebol brasileiro também, sem dúvida. Queria agradecer você também aqui, Guilherme. A gente vai tirar sua virgindade de Mineirão no próximo domingo.
Eu tô na expectativa, realmente já falei aqui sobre a minha emoção de trabalhar pela primeira vez no Mineirão. Agradeço mais uma vez a audiência aí do nosso internauta, que é sempre fiel, né? Sempre acompanhando, sempre mandando mensagens, sempre que nos encontram aí na rua, dando boas notícias, porque eles também acompanham, são também fontes. Então, um grande abraço para todo mundo que acompanhou. Obrigado pro pessoal da Minas Arena, né? Que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui gravando. Pessoal da Secopa também, a Alexandra chegou ali atrás agora, fazendo caretas pra gente. Todo mundo. E mais uma vez pedir para que a paz realmente seja a tônica do domingo, tanto dentro como fora de campo, porque o espetáculo tá praticamente armado, né? E que a festa também seja muito grande. Então é isso, Renato. Gostaria de agradecer também a sua audiência aqui conosco. E no domingo, por favor, divirta-se. Um abraço e até lá.